Olá, senhores. Bora aí para mais uma questãozinha de ótica. Essa daí é a questão 1 da nossa aula 10. Aí fala o seguinte. A altura da imagem de um objeto posicionado a uma distância P1 do orifício de uma câmera escura corresponde a 5% da altura desse objeto. Então vamos fazer esse esqueminha? Olha só. Eu vou desenhar uma câmera escura aqui. Eita. Fazendo a cor preta para nós, ó. Então eu vou ter uma câmera escura de orifício. Então essa câmera escura ela é uma caixa, como se fosse uma caixa para nós. Em uma das extremidades dela, ó, tem um orifício. No lado oposto é colocado, por exemplo, um papel sensível à luz, onde você pode, com a sensibilidade, com a luz batendo nesse papel, ele queima esse papel, ele vai interagir com esse papel de forma a formar uma imagem de um objeto. Então eu vou colocar aqui um objeto O, aqui na frente, ó, pumba, certo? E desse objeto de altura O, vamos falar que essa altura O, a altura é O, sai um raio de luz aqui da extremidade dele, ó, passa por esse orifício e vai queimar esse papel, vai intensificar ali a luminosidade naquele papel filme. Sai também da bundinha dele, ó, passa pela extremidade. E dessa forma, forma, perdão, no interior da caixa, uma imagem, que eu vou falar que a altura dessa imagem vale. Bom, ele garantiu para nós o seguinte: a distância que esse objeto se encontra do orifício dessa câmera escura vale P1. Quer ver? Ó, ele falou aqui, ó. A altura da imagem de um objeto posicionado a uma distância P1 do orifício de uma câmera escura. Então, olha só que bacana. Distância do objeto até o orifício dessa câmera escura, ele chamou de P1. E aí, óbvio, a gente tem o tamanho dessa caixa aqui, ó, que é a distância do orifício até o fundo, que eu vou chamar de Dzinho. Tá? Vou chamar de Dzinho essa distância. Bom, ele garantiu para nós que na situação descrita aqui, ele garantiu para nós, ó, a altura da imagem de um objeto corresponde a 5% da altura do objeto. Oh, pera lá. Ele está falando para nós que aquele I, ele representa 5% da altura do objeto. Ou seja, o I, 5% é 5 por 100, que daria 0,05 de O. Tranquilo? Obviamente, a gente poderia falar que essa imagem é 0,05 de O negativo, para indicar que ela é invertida em relação ao objeto. Porém, nessa situação que nós vamos trabalhar aqui, trabalhando apenas semelhança de triângulos, não vai ser necessário a relação de sinais. Bom, aí olha o que ele fala a partir de agora. Ó, a partir de agora. A altura da imagem desse mesmo objeto, então perceba que é o mesmo objeto, posicionado a uma distância P2 do orifício da câmera escura, corresponde agora a 50% da sua altura. E aí ele quer que calcule P2 em função de P1. Ele quer a relação entre P2 e P1. Então olha só o que está acontecendo, meninos. Nós vamos ter aqui a mesma câmera escura. Então eu vou copiar ela aqui, ó. E obviamente eu vou ter o mesmo objeto com a mesma altura. Só que agora, ou eu afasto ele da câmera escura, ou eu aproximo. E aí você precisa lembrar. Tem uma relaçãozinha na tua mente que toda vez que você aproximar o seu objeto da câmera escura, ó, o ângulo de abertura entre os raios fica maior. E se esse ângulo fica maior, acaba causando uma imagem, projetando, né, uma imagem maior também para nós ali. Então eu percebo que agora a nova imagem, vou colocar na cor verde aqui para nós, ó, ela está maior do que na primeira situação que eu desenhei ali em cima para vocês. Então, se você lembrar, se você não lembrar, você faz um desenho, tá? Eu vou chamar essa imagem de ilhinha agora para nós. Se você não lembrar, você faz um desenho com o objeto um pouquinho afastado, bem grosseiramente, tá? Um desenho bem grosseiramente, sem riqueza de detalhes, coisa bem rápida. Só para você ver se a imagem ficou maior ou menor. E depois você faz com o objeto mais próximo e veja, observe se ele fica, a imagem fica maior ou menor. Quando ele estiver mais próximo, você vai observar que essa imagem vai ficar maior e é essa relação que você está querendo. Porque se antes ele tinha 5% do objeto e agora equivale a 50% da altura do objeto, é porque com certeza a imagem está ficando maior para nós e, portanto, nós estamos aproximando o nosso objeto do orifício. Então é só por isso que eu sei que esse objeto aproximou da câmera e não afastou. Então essa distância é o P2 e obviamente que a outra distância aqui continua sendo a mesma, porque ainda eu tenho a mesma câmera, portanto a distância continua sendo Dzinho. Bom, meninos, nessa nova relação, olha que bacana, a gente vai poder falar que esse ilhinha
representa 50% do tamanho do objeto, da altura do objeto. 50 por 100 representa 0,5. Fechou? Agora, ó, nós vamos fazer uma semelhança de triângulos. Peão, onde tem semelhança de triângulos? Aqui, ó. Você tá vendo que você tem esse triângulo grandão? Oposto ao vértice com esse triângulo pequenininho? E aí tem ângulo das bases são congruentes? E então a gente vai poder garantir aí que existe uma semelhança de triângulos? Você pode brincar da forma que você quiser, tá? Eu vou falar isso daqui, ó. Eu vou falar que O, então, ó, O, que é a altura do objeto, é a base do triângulo vermelho, está para a altura dele. Então, ó, está para a altura do triângulo vermelho. A altura do triângulo vermelho é isso daqui, ó. É o P1 para nós, certo? A distância do objeto até o orifício. Assim como, já que eu fiz base para altura, eu vou ter que fazer base para altura. Então, assim como o I, que é a altura da imagem, seria a base do triângulo menor, está para a base do triângulo menor, né? Está para a altura desse triângulo menor, que é essa altura aqui, ó, seria a distância Dzinho. Então, está para Dzinho. Multiplicando em cruz aqui, aliás, multiplicando em cruz não, substituindo o que nós temos, ó, nós vamos ficar que O sobre P1, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V para nós aqui, ó, O sobre P1 é igual ao I, só que o I, nós acabamos de ver aqui que vale 0,05 de O. Isso significa que o O de um lado e o O do outro, ó, a gente pode cortar. E aí nós vamos chegar aqui, multiplicando em cruz, né? Nós vamos chegar aqui, o Dzinho vezes 1 é igual a 0,05 vezes o P1. Esta relação eu vou guardar e daqui a pouco a gente volta a trabalhar com ela, porque agora, na segunda situação, nós vamos fazer a mesma brincadeira. Vamos lá? Perceba que aqui você também tem dois triângulos congruentes. Olha lá. Então, eu posso aplicar a semelhança de triângulos aí, certo ou não? Então, nós vamos fazer a base do triângulo da esquerda, que a base é O para nós, está para a altura dele. Então, vou colocar aqui, ó, a base é O, está para a altura desse triângulo, a altura do triângulo, ó, é o nosso P2 aqui, certo? Assim como a base do verdinho, que é o I', então vou colocar aqui para vocês, ó, o nosso I', está para a altura dele, que seria a distância Dzinho para nós. Só que nós sabemos, ó, então vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui para nós. Nós sabemos que o O sobre P2 é igual o I' sobre Dzinho. E esse I', nós vimos aqui que ele vale 0,5 de O. De novo, ó, de um lado, ó, do outro dá para cortar, ó, sobra 1. E aí, multiplicando em cruz, a gente vai chegar aqui, Dzinho vezes 1 é Dzinho, que vai ficar igual a 0,5 P2. O mais importante é a gente enxergar que os Dzinhos são os mesmos na primeira e na segunda situação. É o tamanho da câmera, é a mesma caixa para nós, né? Isso significa que nós vamos poder igualar essas duas equaçõezinhas aqui, certo ou não? Então vai ficar 0,05 de P1 é igual a 0,5 de P2. Esse 0,05 que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, então vai ficar 0,5 de P2 dividido por 0,05. 0,5 dividido por 0,05 ou 0,50 dividido por 0,05, a gente chega aqui, P1 vai ficar igual a 10 vezes o P2 para nós. Ou, no caso, como ele pediu P2 em função de P1, né? O 10 que está multiplicando passa dividindo. Ficaria P1 dividido por 10. Se você quiser, você pode colocar 0,1 de P1, né? 1 dividido por 10 dá 0,1 de P1 aí. Fechou, senhores? Grande abraço a todos e até a próxima.